Lembrando que sempre a partir da oração, nós estamos transmitindo ao vivo pelo Facebook. Você quer acompanhar o culto pelo Facebook? Entre lá, facebook.com/Pastor Mário Filho. Só acertar o fio aqui, pronto, já tirei. Tá? E você nos acompanha ao vivo. É uma alegria, é um prazer, é uma satisfação ter você com a gente também pelas redes sociais, né? E nós, a partir da oração também, gravamos para o nosso canal do YouTube, que é Mário Filho, PR. Então estou convidando vocês a partir de agora para estarem também com a gente pelo Facebook, facebook.com/Pastor Mário Filho. Vamos orar, vamos falar com Deus. Deus querido, Deus amado, Deus santo, justo, poderoso, fiel, maravilhoso, estamos aqui, Senhor, para exaltar, para glorificar o Senhor. Estamos aqui para Te adorar. Tiramos este tempo, Senhor, para adorar o Senhor. Não queremos fazer outra coisa, a não ser Te adorar, Te adorar, Te adorar. Tiramos esse tempo para Te louvar. E não queremos fazer outra coisa a não ser louvar o Senhor. Suplicamos que o Senhor receba o nosso culto, a nossa adoração, o nosso louvor. Ajuda-nos a fazermos, Senhor, de acordo a Te agradar, de acordo ao Senhor ser feliz ao receber a nossa adoração. Ajuda-nos, ó Pai. Nós sabemos das nossas falhas, sabemos das nossas fraquezas, sabemos que somos pequeninos e cheios de defeitos. Portanto, Senhor, buscamos em Ti a força, a coragem, a determinação, a ousadia para proclamar exclusivamente a Tua palavra, a verdade, em todos os aspectos dela. Fala conosco, Senhor. Lança fora de nós tudo aquilo que não é Teu. Lava-nos, limpa-nos, deixa-nos mais alvos do que a neve, perdoando os nossos pecados. Livra-nos, Senhor, de todo o mal, principalmente da mentira. Esta é a minha oração. No nome do Cristo Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, agradeço a Deus, né? Tudo que Deus tem feito por mim. Deus é bom, muito bom. Irmãos, depois da manhã, quinta-feira, tem a ceia, e eu quero convidar vocês para a ceia. Você é meu convidado para participar da ceia conosco, né? Se você não quiser participar, não tem problema. Ninguém é obrigado. Ninguém está obrigando você. Estou convidando. Convite, se aceita se você quiser, tá? Mas quinta-feira tem a ceia e você vai, eu tenho certeza, você vai gostar. Vai ser uma ceia gostosa, vai ser uma ceia santa. E eu quero convidar você quinta-feira. Depois, na sexta-feira, nós teremos aquela programação
de perguntas e respostas, né? Nós temos um grupo no WhatsApp, Perguntas, Graça e Paz, que as pessoas podem perguntar a qualquer hora, entendeu? Qualquer hora. Eu recebo perguntas todo dia, toda hora. Mas na sexta-feira a gente dedica a programação exclusivamente a responder perguntas, né? E às vezes eu me enrolo aqui porque é sozinho, né? Mas as pessoas entendem, eu creio, e nós vamos fazendo aqui, vamos tocando o barco dentro das nossas limitações e das nossas falhas também. Hoje eu vou trazer uma palavra que eu creio que é extremamente esclarecedora, porque a gente está aqui para esclarecer as coisas da Bíblia também, né? Explicar, isso é um culto. O culto é quando as pessoas abrem a Bíblia, né? Leem aquilo que está escrito e alguém explica aquilo que está escrito. Era assim que era feito por Jesus, né? Há uma passagem aqui que diz que certa vez Maria deu falta de Jesus e foi encontrar Jesus lá na sinagoga, ensinando os doutores da lei, né? Na verdade, ele estava explicando aquilo que estava escrito da lei, já fundamentado no Novo Testamento, tá? Então, culto é isso. Culto não é... Pode ter convicção do que eu estou te falando. Se você falar, mas poxa vida, esse cara vem falar que isso não é culto, mas por que todo mundo faz assim? Leia a Bíblia, vê se você acha isso que a maioria de vocês fazem ou faziam. Vê se vocês acham isso na Bíblia. Se você achar, faça, porque é bíblico. Eu nunca achei, mas você tem o direito e deve procurar. E hoje nós vamos falar sobre uma dessas coisas. E eu convido você para abrir a sua Bíblia na segunda carta do apóstolo Paulo. Porque Paulo é que, de uma maneira geral, Paulo é o sujeito que regulamenta nas suas cartas, inspirado pelo Espírito Santo, aquilo que é o culto a Deus. O culto está, ou deveria estar, fundamentado em Paulo, porque é ele que tem esta função de mais ou menos, né, de uma maneira geral, dizer como é que é o culto. Então eu convido você a abrir aqui em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17. Mas eu convido você também a ler do 12 até o 19, até o 18. Eu vou ler, mas vou falar do 12 ao 18, mas eu vou ler só o 17. Tá bom? 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17. Se você tiver a Bíblia aí e quiser, abra, leia comigo. Ah, não posso ler. Tá bom. Então, ouça, eu vou ler exatamente como está escrito. Porque, deixa eu falar mais uma coisa para você, sempre acrescentando para você crescer junto comigo na graça e no conhecimento do Senhor, tá? Porque eu cresço também na graça e no conhecimento do Senhor. Primeiro ouvido que fala, que ouve o que eu falo, é o meu. Depois é o seu. Por que existem vírgulas no texto, ponto e vírgula, 2 pontos,
ponto final. Por quê? Para mostrar como é que é aquilo que está escrito. Se você mudar uma vírgula de lugar, você pode mudar todo o sentido da frase. Por causa disso que eu digo, vou ler exatamente como está escrito, com a pontuação que está aqui. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17. Pode acompanhar. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Eu sei, meu irmão, minha irmã, que você já ouviu coisas diversas sobre esta passagem. E já ouviu e já viu absurdos sendo, e as pessoas justificam esses absurdos com esta passagem. Ora, onde está o Espírito do Senhor, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, e aqui se refere, obviamente, ao Espírito Santo, né? Porque você vê, ora, o Senhor é o Espírito, quer dizer, o Senhor é o Deus, o Senhor é o Pai, é o Filho, e é o próprio Espírito. Onde está Deus, está o Espírito dele. Onde está o Espírito dele, ele está. E aonde está o Senhor, através do seu Espírito, a liberdade. Sei que você já ouviu isso. Então, as pessoas querem dizer isso para fazer as coisas mais absurdas, mais loucas, mais insanas, que chega a debiloididade. As pessoas fazem coisas completamente idiotas, fundamentados aqui. Onde há o Espírito de Deus, há liberdade. Então eu posso fazer tudo. Então eu posso fazer isso, fazer aquilo outro, porque há liberdade. Agora, por que eu pedi para você ler a partir do versículo 12? Porque quando você lê a partir do versículo 12 de 2 Coríntios 3, por que eu fico repetindo? Porque tem gente que está entrando agora na internet, tem gente que está entrando agora no Facebook, apesar que no Facebook tem o título aí, né? Mas para deixar claro, né, na audiência rotativa, aonde nós estamos falando. E quando você vai a partir do versículo 12 de 2 Coríntios 3, você vai começar a entender o contexto. Este é o grande problema. Se você não entender o contexto, você vai fazer o que esses loucos aí fazem e levam as pessoas a fazerem. Né? Ontem a gente falou sobre quanta gente é levada para a perdição por aqueles que estão perdidos e são levadas para a perdição. E quanta gente perdida se preocupa, irmã Leila, em fazer algo para se redimir do erro, como se a atitude, como se as obras humanas pudessem perdoar pecados. Foi sobre isso que nós falamos ontem. Não pode, não tem como, né? Fazer campanha não adianta nada, ir lá no monte não adianta nada, fazer sacrifício não adianta nada. Então nós vamos começar aqui. A partir do versículo 12, você vai ver que Paulo está dizendo da lei.
Ele está dizendo que nós, pela graça de Deus, nós nascemos agora. Não nascemos na época de Moisés. Não, quando foi dada a lei. Né? Não nascemos, graças a Deus. Nós nascemos hoje. Né? Na época de Moisés, era a lei. E homem nenhum, excetuando-se o nosso Senhor Jesus Cristo, cumpriu toda a lei. Homem nenhum, só Jesus. Né, irmão Davi? Só Jesus cumpriu. E é sobre isso que Paulo vai falando aqui. Versículo 12, versículo 13, né? Versículo 14, que nós não servimos a velha aliança, nós servimos a nova aliança em Cristo, no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, que tudo aquilo que aconteceu no passado foi preparatório para a vinda do Senhor Jesus Cristo, que o véu que Moisés usava, né? Hoje as coisas são diferentes, graças a Deus que nós estamos aqui hoje. Hoje nós temos um véu no nosso coração, mas o nosso coração não está fechado, embotado por esse véu. O véu que nós temos hoje é simplesmente o véu do respeito. Não o véu que eles tinham, irmã Orlênia, que era o véu que os separava de Cristo. E é isso que ele está falando. Aonde há o Espírito de Deus, há liberdade. Liberdade para você amar. Liberdade para você optar. Liberdade até para você pecar. Nós somos livres aqui para pecar. Você quer pecar? Você peca. Nada te impede. O que te impede de pecar? Você quer adulterar? Adultere. Não pensa que fica um anjo atrás de você, como a maioria diz. Não, não adultera não. Né? Eu gosto muito daqueles desenhos animados, aqueles antigos, né? Os antigos. Esses desenhos animados de hoje em dia, não dá nem pra gente ver, né? É só monstro, só não sei o quê. Não gosto. Eu prefiro aqueles desenhos antigos. E nos desenhos antigos, lá da época de 60, 70, né? Aparecia lá o Tom e o Jerry, por exemplo. Então, no ombro do Jerry, de um lado vinha um anjinho, no outro vinha um diabinho. As pessoas pensam que é assim. Parece que elas se fundamentam num desenho animado. O anjinho fala, não faça. O diabinho fala, não, vai lá e faz, sim, por que não? Não, é você, isso é a sua consciência. A gente não, hoje nós temos a liberdade, é o que Paulo está dizendo aqui, de pecar por não amarmos a Deus. Ou de não pecar porque amamos a Deus, porque não queremos nos afastar de Deus. E é exatamente isso, meu irmão, minha irmã, que o pecado faz. O pecado nos afasta. Você já saiu de uma cidade e foi para outra, de carro, de cavalo, de bicicleta, de moto, não importa. Mas conforme você vai andando, você vai ficando mais longe daquela cidade que você saiu. É isso que o pecado faz. Quando você peca, e cada vez que você peca, você vai ficando mais longe de Deus. Você estava aqui com Deus, ó, aqui. Né? Aí você pecou. Você pecou de novo.
Ó, você vai se distanciando de Deus. É isto que Paulo está dizendo. Aonde há o Senhor é liberdade. Deus não nos oprime. A única coisa que nos constrange, e isto está na Bíblia, é o amor de Deus. Então, se eu não peco, não é porque o amor de Deus está em mim. E porque eu não quero quebrar este amor de Deus. Quantas vezes a gente tem vontade de fazer coisas? Ou só eu que tenho? Porque às vezes eu falo isso quando eu estou pregando, as pessoas ficam assim: gente, eu sou ser humano como todo mundo, eu não sou diferente. Eu não faço. Porque eu não quero me distanciar de Deus. Por mais prazer, por mais alegria que isso venha a trazer, por mais satisfação que isto venha a trazer, é momentâneo. Mesmo que seja algo para 20, 30 anos, é momentâneo. Porque o amor de Deus é eterno. É esta liberdade que nós temos. Na lei, não. A lei constrangia as pessoas. Por causa disso que, no outro lugar aqui, Paulo fala que a letra mata. Está vendo como a gente começa a alinhavar uma coisa com outra? A letra mata por quê? Porque a lei constrange. A letra mata porque a letra é a lei. E a lei constrange. A liberdade no espírito, não, eu posso fazer o que eu quero. Eu quero pecar, eu peco. Eu quero roubar, eu roubo. Eu quero mentir, eu minto. Só que isso vai me afastando de Deus. É a liberdade que eu tenho. No Espírito Santo de Deus, eu tenho liberdade para adorar o Senhor. É claro que tenho. Né, irmão Marcelo Rosa? Eu tenho liberdade para adorar a Deus. Agora, adorar a Deus, meu irmão, minha irmã em Cristo, não é fazer essas coisas absurdas que a gente vê, acompanha, na maioria das denominações, na maioria das igrejas denominacionais. Isso é anarquia, isso é baderna. Deus não aceita. Deus é um Deus de ordem. E para você comprovar isso que eu estou falando, só puxar o fio aqui. Perdão. 1000 perdões. Para você comprovar isso que eu estou falando, veja o universo. Olha a ordem que é o universo. Nada sai do seu lugar. Não se move. O que se move no universo, meu irmão, minha irmã, se move dentro da ordem estabelecida por Deus. Porque se não for na ordem estabelecida por Deus, irmão, deixa eu tirar isso aqui, porque eu não estou conseguindo aqui, está me constrangendo, está me tirando da liberdade. Aquilo que se move no universo, né, se move dentro da ordem estabelecida por Deus. Nada se move um micro a mais ou a menos. Deus é um Deus de ordem. Deus é um Deus de ordem. Deus não quer anarquia, Deus não quer barulho, bagunça, gritaria, pula-pula. Olha, essas coisas são simples da gente verificar no nosso dia a dia. Eu sei que algumas pessoas participam dessas loucuras aí que são chamadas de igrejas, né? E não concordam com o que eu estou falando. E usam esta passagem para se justificar. Mas vamos pegar um exemplo prático, um exemplo do nosso dia a dia, porque Jesus fazia isso, né?
Jesus pegava o dia a dia ali das pessoas e trazia para elas ali. Você vai num médico. Você vai lá fazer uma consulta. Eu daqui a pouco vou no médico. Saindo daqui, eu vou no médico. Você leva um radinho. Aí eu gosto de música. Aí você põe música lá no médico e fica ouvindo? Não. Se você quer ouvir música, você põe um fone de ouvido. Só você ouve. Você vai lá no médico, fica jogando, gritando, contando piada, rindo alto no consultório, na sala de espera? Não, claro que não. Você não faz isso. Você vai numa repartição pública, você vai numa empresa, você vai vender alguma coisa, comprar. Não, você fica lá aguardando. Você tem liberdade. Mas você não vai fazer desta liberdade algo que vai ofender a própria liberdade. E é o que acontece hoje. Hoje, nós temos a liberdade no espírito, porque naquela época ninguém cultuava Deus. O culto só era feito pelo sacerdote. Hoje não, hoje nós estamos aqui, eu aqui, vocês aí, porque estamos em 2 ou 3 reunidos e o Senhor está no nosso meio. Nós temos esta liberdade. Quem é da lei não tem. Quem segue a lei não tem. Quando da época da lei não tinha. Hoje nós somos sacerdotes. Cada um de nós é um sacerdote. É esta liberdade que o Senhor nos dá. Não é a liberdade de grito, de pula, de roda, de não sei o quê. Não, isso é anarquia. E a anarquia, tudo que é anarquia, não parte de Deus, parte do inimigo. Tudo que é bagunça, falta de controle, não parte de Deus, parte do inimigo. Porque Deus é um Deus de organização. Você já viu um galho querer crescer no lugar do outro? Um galho de uma árvore? Não. Ele cresce um, quer crescer o outro, cresce aqui. Não vai querer crescer aqui junto. Deus é organizado. É esta liberdade. É esta liberdade. Não é a liberdade de todo mundo falar ao mesmo tempo. Tem alguns programas de televisão que eu gosto de assistir até. Mas é que a gente não consegue entender, porque todo mundo fala ao mesmo tempo. Tem um falando, daqui a pouco entra o outro perguntando sobre o que ele está falando, o outro responde, e fica aquela anarquia que você não entende. É o que acontece. A quem que você já esteve numa conversa, ou com um grupo de pessoas, que todo mundo quer falar com você ao mesmo tempo? Aí você fala assim, opa, pera um pouquinho. Um de cada vez. Calma, senão eu não consigo entender o que ele está falando, responder o que ele está perguntando. E às vezes o que ele está falando ou perguntando é o que você vai falar e perguntar, espera. Deus é um Deus de ordem. A liberdade no espírito não é liberdade de fazer o que a gente quer. Não é liberdade para querer sermos Jesus ou Cristo, não. Isso nunca nos foi dado, esse tipo de liberdade para sermos Jesus. Ué. Tem homens que querem ser Jesus. E alguns querem ser mais do que Jesus. Eu já observei homens querendo ser mais do que Jesus. Eu falei, mas como é que pode isso?
pego a minha Bíblia, coloco nessa posição aqui e vou embora. Caio fora. Ei, pastor, mas Jesus não falou que nós vamos fazer obras maiores? Mas não é obras de evangelismo. Jesus ficou ali, restrito àquela área da Palestina. Hoje, eu falando aqui, sentado aqui, ó, eu estou falando, eu sei, o irmão Marcelo está a 465 quilômetros de mim, um pouco mais até, porque eu não sei que bairro ele mora lá. Eu estou falando numa área maior do que Jesus falava. Eu estou falando numa área maior do que a Palestina. Essas são as obras maiores. Ninguém vai ser igual a Jesus. E nós temos que ter essa consciência cristã. Ele é Deus. Aí começam a entrar outras coisas, outros ensinamentos que existem por aí, que as pessoas acabam não notando, porque o problema da heresia é que eles infiltram ensinamentos que as pessoas não notam. Aí todo mundo começa a se achar Deus. Ah não, eu sou Deus. Deus está em mim, então eu sou Deus. O Espírito Santo está em mim, então eu sou Espírito. Não, Senhor. Estar em você não é você ser. Você é a roupa que você usa? Você é o óculos que você põe? Então esta liberdade aqui é a liberdade de nós fazermos até as coisas erradas. Nós não temos mais aquela obrigação inútil de querer cumprir a lei. Nós temos essa liberdade. Porque Cristo a cumpriu toda. E em Cristo nós cumprimos toda a lei. É isso que está dizendo aqui. Por que se tinha a lei? Porque era a maneira de se obter justiça. Hoje também a lei é assim, né? Apesar de que a gente vê, eu até coloquei ontem no Facebook, escrevi algumas coisas, porque, né, eu venho dizendo aos meus irmãos e irmãs há muito tempo, quem me ouve, né, há muitos anos, eu venho dizendo que as coisas estão ruins e vão piorar. Algumas pessoas me chamam de pessimista, né? Eu falo, não, eu leio a Bíblia, eu sei que vão piorar, né? E a gente vê aí, irmãos, a gente vê, parece que, não é? Parece que a lei só faz justiça para determinados crimes. Não é verdade? A gente vê, as pessoas fazem, matam, roubam, vão lá, até são presas, aquela coisa. Daqui a pouco está todo mundo na rua. Daqui a pouco o sujeito está pedindo um habeas corpus aí, e é tão rápido. Eu tenho uma ação que está há 3 anos para ser julgada referente à minha aposentadoria, e ninguém julgou. 3 anos, e eu tenho 64 anos, eu tenho direito de 12, ninguém julgou. Está lá, estão esperando eu morrer para julgar. Mas a gente vê que não é, né? A lei não é para obter justiça. Você concorda que um negócio que leva 3 anos já é injusto, né? Não é? Já é injusto esperar 3 anos por uma ação
para você com relação à sua aposentadoria. As pessoas roubam, e quem rouba o dinheiro público, por exemplo, meu irmão, minha irmã, rouba e mata. Porque este dinheiro serve ou serviria para educar, para estrada, para saúde, para remédio. Então, muita gente morre. Você está me entendendo? Então, se a lei era um meio de obter justiça, hoje nós temos essa liberdade em Cristo. Em Cristo nos dá essa liberdade. Nós não estamos debaixo da condenação da lei. O irmão aqui está dizendo que tem um caso na Justiça Federal há 12 anos. Olha. Onde está a justiça? 12 anos, gente! Cadê a justiça? Não é possível um negócio desse. 12 anos nasce uma criança, daqui a pouco a criança já está servindo o exército aí, o negócio do pai não foi julgado ainda. Nós não estamos mais presos à condenação da lei e ao domínio de Satanás. Essas coisas nos entristecem, essas coisas que eu acabei de falar e outras tantas, nos aborrecem, né? Porque quando você está andando na rua, com o seu carro, com a sua moto, o que é o perigo, você cai num buraco, rasga o pneu, e acontece isso e aquilo, né? É porque o poder público não teve dinheiro para consertar o buraco. Mas não é porque você não pagou o seu imposto, é porque o dinheiro foi lá para outro lado. Mas graças a Deus que nós não temos a condenação da lei sobre nós, porque nós temos essa liberdade, porque estamos no Espírito do Senhor. E esta liberdade, ela deve ser muito bem entendida por nós homens. Nós não podemos fazer desta liberdade uma anarquia, uma bagunça. Algo que a própria Bíblia não diz que deveremos fazer, ou que devamos fazer. E aí, a palavra do Senhor vai dizendo, olha, que nós estamos com o rosto desvendado, não estamos mais com o rosto como estava o de Moisés. Por causa disso que é importante você ler a partir do versículo 12. E a glória do Senhor, que reflete em cada cristão salvo, mas por que você está frisando? Tem cristão que não é salvo? Tem gente que se autodenomina cristão e que não é salvo. E isso é claro na Bíblia, né? Isso é claríssimo. Esta glória que vai refletindo em nós, ela vai nos transformando em pessoas, em espíritos, em pessoas no sentido de personalidade, porque uma pessoa vem da palavra personalidade, que vem de uma outra palavra, que vem de outra ainda, parecida com Cristo, na imagem do próprio Cristo. É isto que esta passagem está dizendo, meu irmão, minha irmã. Não está dizendo que você pode fazer aquela anarquia dentro da igreja, que você pode fazer tudo lá dentro. Porque a igreja, na verdade, não é nada. O prédio não é nada, a cadeira não é nada, o solo não é nada. O que é, na verdade, irmão, irmã, é quando tem 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus, ele está lá no meio. O que é, na verdade, é a presença de Jesus ali.
que precisa ser adorada, amada, reverenciada, respeitada, temida. Isto que é. É isto que é. Estou vendo aqui um irmão dizendo, olha, que tem um caso dele na justiça trabalhista desde 95. Irmão, 95, 2005, 2015, faz 14 anos. Gente, que justiça é essa? Bom, eu espero que você tenha entendido aqui o que quer dizer, irmão, irmã, que aonde está o Senhor, ali a liberdade. É liberdade de adoração, é liberdade de culto, é liberdade de amar ao Senhor sem nenhum tipo de constrangimento, né? Mas não amar ao Senhor na bagunça, na carnalidade. Não é isso. Não é assim que nós devemos amar o Senhor. Eu quero, em vista disso tudo, eu estava procurando algo aqui, mas não vai dar tempo que eu já não achei. Eu quero orar. Eu quero levantar aqui um clamor a Deus, né? Nossa oração final vai ser um clamor. Deus tem mãos, figurativamente falando, pesadas. As mãos de Deus são pesadas. As pessoas brincam, né? Porque elas não creem, porque elas se baseiam no tempo humano, né? Então eu quero levantar hoje, eu quero fazer um pedido a Deus na minha oração. Por todas as pessoas, eu quero suplicar a Deus. Por todas as pessoas que estão nas mãos das leis, dos juízes, dos tribunais aqui na terra. Eu quero pedir que o Senhor, e já estou orando, né? Quero pedir, Senhor, que o Senhor, com as tuas mãos pesadas e poderosas, que o Senhor pese sobre todos aqueles, e o peso das suas mãos podem ser leves como uma pluma, ou pesado como uma grande cordilheira. Eu peço que o Senhor coloque as suas mãos por sobre todos aqueles que detêm a lei, sobre todos aqueles que travam, impedem, engavetam, esquecem, colocam por baixo da pilha estes processos todos, Senhor. Quantas e quantas pessoas já partiram e não tiveram seus casos julgados? Quantas e quantas pessoas tiveram os seus casos julgados levianamente, ou muitas vezes nem julgados pelo julgador, mas julgados pelo assessor do julgador? Duro isso que eu estou falando, né, Senhor? Mas o Senhor sabe que isso é verdade. Quero pedir, Senhor, por todos nós que precisamos de uma decisão judicial. Nós sabemos que os homens tripudiam, enrolam,
desfazem, mas eles estão lá para isso. E quem paga cada um deles somos nós, que dependemos deles, para que julguem as nossas causas. Nós pedimos ao Senhor, ó Pai, que o Senhor pese as tuas mãos santas e poderosas por sobre todos esses que fazem dos seus cargos um status para a sua vida particular. Todos esses que fazem dos seus cargos uma maneira de acumular riquezas para a sua família. E eu me lembro aqui, Senhor, de tantas pessoas. Me lembro aqui, Senhor, do meu sogro agora, que faleceu. Estou vendo o irmão aqui colocar que o pai faleceu e o caso não foi julgado. Estou me lembrando aqui do meu sogro que faleceu e não teve o caso dele resolvido. Julgado, mas não teve o caso resolvido. Tem compaixão, Senhor. Tem misericórdia, Senhor. Pesa as tuas mãos. Nós sabemos um pouco do que acontece lá dentro, só um pouco. E já nos sentimos com ojeriza. Mas o Senhor sabe absolutamente tudo, Senhor. Coloca as tuas mãos ali, nós pedimos, em favor do seu povo, Pai querido. Usa da tua compaixão. Usa do teu poder, da tua graça para conosco, Senhor. Livra-nos, ó Pai, de toda forma do mal, principalmente da mentira. Sustenta-nos, ó Paizinho querido, nesta liberdade do Espírito Santo que está em cada um de nós. Esta é a minha oração. De honra, louvor, glória e adoração ao Senhor. No nome do Cristo Jesus. Amém.